Olá, querido amigo, querido professor da Escola Sabatina, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco mais baixo. Eu tive um desgaste nas cordas vocais e minha voz ainda está se recuperando. Fiquei alguns dias aí sem poder falar, mas pela graça de Deus e pela oração de vocês, que eu consiga terminar aqui a explanação desta lição. Lição 13. Uma comunidade de servos. É a última lição do trimestre. Vai acabar essa lição e nós vamos para a lição de Esdras e Neemias. Temos novidades por aí. Acompanhe-nos aqui no canal. Antes, porém, nós preparamos uma lembrança para você distribuir aos alunos da classe. É como um resumo de tudo que nós aprendemos neste semestre. Vai aparecer aqui em cima no cartão a oração de São Francisco de Assis. É uma música gravada pelo Arauto do Rei e nós colocamos alguns slides por cima para nossa reflexão e para que nós possamos internalizar. Às vezes uma música de 2, 3 minutos bem curtinha nos ajuda a relembrar e toca o nosso coração. Então que você possa compartilhar, vamos deixar aí um link para download para você compartilhar no celular com todas as pessoas da sala na inscrição do vídeo. Veja um pedacinho aqui. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver erros, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Eu leve alegria, onde houver trevas, eu leve a luz. Espero que você tenha gostado. Acesse o nosso canal e você vai encontrar o vídeo completo. E na descrição do vídeo, um link para download do vídeo, para você compartilhar nas suas redes sociais. Vamos aqui para a parte de sábado. Uma comunidade de servos. Qual que é a ideia desta lição? A ideia é de que você pode fazer muito individualmente, você pode fazer projetos, ações, você pode ter aí os seus planos de praticar a misericórdia, a justiça social de forma individual. Mas a igreja pode fazer muito mais. Os membros unidos numa organização, numa instituição chamada igreja, fazem um impacto maior, mais extenso e mais profundo do que a soma de todos os membros individualmente. Então, nós não podemos ficar distraídos da missão que a igreja possui. E aqui vem os subtítulos, ó. Os subtítulos da lição. Vamos fazer então o mapeamento, o link, a corrente de todos esses subtítulos para você, professor, conseguir navegar com tranquilidade nesses temas. Qual que é a dificuldade muitas vezes da lição? A gente não consegue ver uma relação entre um título e outro. E aí você começa a falar no assunto, não sabe como passa para o próximo dia, se delonga naquele assunto e parece que não existe ali um elo unindo todos os dias da lição. Parece que são assuntos entrecortados, mas não é assim. Olha, domingo, agentes da mudança. Você não pode ficar parado. Você está na igreja, você tem que se mexer, ok? Você tem que mudar as coisas, sempre para melhor. Agora, Tiago, nem todos querem mudar, então você vai mudar, não importa o que os outros pensar. Você vai ser um remanescente, você vai servir. Ah, mas ninguém quer servir. Não, mas você, o que restou fiel, você vai servir. Você vai fazer a sua parte dentro da igreja. Você vai ajudar os próprios membros da igreja. E agora, ó, você vai alcançar pessoas. Porque se você quer ser um agente da mudança e você quer servir, você tem que servir alguém. Então você alcança pessoas. Então, olha, título da lição, uma comunidade de servos. Esses servos, eles precisam ser agentes da mudança, eles precisam ser remanescentes, eles precisam alcançar outras pessoas. Agora, existem outros detalhes. Como que deve funcionar dentro da igreja, e aí é dividido em duas partes aqui, ok? Então, estabelecido aí essa linha de raciocínio, vamos ver aqui na parte de domingo.
Você não pode ficar parado. Você tem que ser um agente de mudança. Você tem que praticar as reformas que você lê na Bíblia, as reformas que você vê no Espírito de Profecia. São várias. Esse trimestre focou na ajuda ao próximo, no serviço aos necessitados. E aqui o autor da lição destaca algumas ações que Paulo mencionou no Novo Testamento. Sacrifício, corpo de Cristo, embaixadores, ser como um perfume. Então, é preciso que os membros da igreja reflitam aos outros amor e graça. Ele chegou na igreja, era o velho homem, ele tem que se despir do velho homem e agora ele vai ser um agente de mudança. Eu quero mudar a vida dos outros, assim como a minha foi mudada. E se a sua não mudou ainda, você precisa melhorar no estudo da Bíblia, melhorar na oração, na prática do jejum, melhorar em todas as reformas para que você esteja apto, para que você seja um obreiro para também levar aos outros. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Então, primeiro você tem que receber a graça para depois ministrá-la aos outros. Aí tem um texto importante aqui na parte de domingo, 2 Coríntios 2,16. Fala que você pode ser 2 tipos de perfume, um aroma para a vida ou um cheiro de morte. Você escolhe. As pessoas ou elas são um aroma para a vida ou elas são um cheiro de morte. Você vai ficar reclamando, criticando, falando mal dos outros. Você vai ser um cheiro de morte. Você pode escolher mudar agora, hoje, essa semana. Você pode escolher pela graça de Deus mudar e falar: serei um servo, um agente de mudança. Vamos para a parte segunda. Um servo remanescente. E agora, o que esse remanescente faz? Esse remanescente faz a mudança necessária, ele permanece firme, ele persevera. Os outros não querem mudar, mas ele prossegue firme. Os outros não querem distribuir cesta básica, fazer sopa para dar aos pobres, visitar aqueles que estão ali no leito. Os outros não querem, mas o servo remanescente, ele vai fazer. Ok? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui temos o exemplo de Moisés na pergunta 2. Moisés está no Monte Sinai. O povo havia ouvido Deus falando os 10 mandamentos, mas bastou Moisés se ausentar um pouco e um líder frouxo, que era Arão, levou o povo à apostasia na adoração do bezerro de ouro. Moisés desce e no meio do caminho Deus fala com ele: Moisés, eu vou destruir o povo inteiro. Olha o que eles fizeram, acabaram de receber a lei e já estão se prostrando diante do bezerro de ouro. E aí Moisés fala o quê? Senhor, por favor, faça isso com eles não. Risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua. O que as pessoas vão pensar sobre o teu caráter, Senhor? O que eles vão dizer que o Senhor não conseguiu colocar o povo em Canaã, o Senhor teve que destruir todos eles aqui no deserto. Então veja só, o povo estava na apostasia, mas Moisés pleiteou com Deus para que eles tivessem uma segunda chance. Então você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí tem pessoas que estão indo para a Babilônia. É aqui a pergunta 2. O exemplo de Moisés a esse respeito é tremendo. Leia Êxodo 32, a história do bezerro de ouro. Qual é a comparação entre Moisés nessa história e o remanescente descrito em Apocalipse 17? Nem todos adoraram o bezerro de ouro. A tribo de Levi permaneceu fiel. Moisés e Josué também permaneceram fiéis. E agora Moisés ora: Senhor, não destrua o povo, dá-lhes uma segunda chance. Hoje, você que quer ser um agente da mudança, você vai ver que muitas pessoas não querem mudar. Muitas pessoas não querem praticar as reformas. Muitas pessoas não querem distribuir sopa embaixo do viaduto. Muitas pessoas vão continuar falando mal, vão continuar guardando mágoa. O trimestre, elas estudaram, elas tiveram luz, mas elas fizeram a escolha delas. Elas vão querer não amar a misericórdia, elas vão querer ser duras, elas não vão querer perdoar. Não importa. Você precisa orar por essas pessoas. Você precisa interceder por elas. Ah, mas elas estão aqui adorando o bezerro de ouro e indo para a Babilônia. Nós precisamos manifestar a misericórdia. Nós precisamos ser o servo remanescente. Na medida do possível, como devemos lidar com os pecadores ao nosso redor, diz a nota de rodapé.
Eu quero compartilhar isso com você na parte de quarta-feira. Enquanto isso, devemos interceder e pleitear pelos que estão indo no rumo de Babilônia, para aqueles que querem voltar para o Egito. Agora, já que nós temos que interceder pelos outros, nós temos que alcançar as pessoas também. Parte de terça-feira. Então, você tem essa discussão ali. Vamos fazer evangelismo ou vamos distribuir cesta básica? A igreja tem que se focar em ações sociais, em como é dito, em levar o amor? Ou a igreja tem que pregar doutrinas? Vocês lembram da lição 10? Se você não lembra, vai aparecer um cartão aqui em cima, você vai lá e confere o raciocínio ou e o raciocínio e. As duas coisas não são incompatíveis. Jesus fez o sermão da montanha e Jesus também distribuiu o alimento para os que estavam assistindo. Jesus, ele leva o alimento, mas Jesus, ele também leva a doutrina. As duas coisas precisam andar juntas. A obra da Igreja Adventista não é fazer caridade apenas. Essa missão já tem sido cumprida por outros grupos, por outras organizações. A missão da Igreja Adventista é levar a Cristo, é pregar as 3 mensagens angélicas, o Evangelho eterno, por meio da ajuda aos necessitados, da maneira com que Jesus fazia, não apenas curando, mas curando o corpo e levando a cura da alma. Então, o Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem. Você está se misturando com as pessoas? Não estou falando para você ir num bar, numa festa, mas é preciso a gente se misturar com os vizinhos, se misturar com as pessoas do trabalho. Às vezes você não quer, eles têm os pensamentos totalmente diferentes, verdade? Mas devemos fazer um esforço para nos misturar e deixar a nossa luz brilhar. Como é que você faz a luz brilhar? Você trabalhou já 5, 10 anos com seus filhos? Marque um almoço com o vizinho. A luz vai brilhar sozinha. Eles vão ver na sua família uma organização, uma orientação e a luz brilha. E a pessoa pergunta qual que é o segredo e aí você fala. Então nós precisamos nos misturar com as pessoas. E uma das melhores maneiras de alcançar os outros com a nossa mensagem é ministrar as suas necessidades. É o que já falamos todo o trimestre. Se aquele povo, se aquela igreja sabe sobre a cura da diabetes, a cura da pressão alta, a cura de doenças autoimunes, certamente eles conhecem a cura da alma, porque se estão tão certos quanto as necessidades do corpo, certamente conhecem o segredo da salvação, das necessidades da alma. E aqui há 2 textos que eu sugiro você, professor e professora, ler para os alunos. Ler e trabalhar o texto. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Você sabia que há pessoas que não gostam de cristãos, de evangélicos, outros não gostam de adventistas? Agora, se você já sabe que há esse espírito de animosidade, você não pode dar motivo. O cristão não pode xingar, o cristão não pode falar mal, o cristão não pode levar e trazer conversa, o cristão tem que ser generoso, o cristão não pode querer ser aquele que quer aplicar a justiça enquanto ele não demonstra misericórdia. As pessoas observam isso. Então, como que você vai se manter? Olha, procedimento exemplar no meio dos gentios. Você tem que ser o melhor empregado, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor filho. Uma vez uma pessoa me deu esse conselho. Você precisa, como cristão, ser o melhor filho. Você está sendo o melhor filho? Você está sendo o melhor pai? O seu procedimento, olha, você vai trabalhar o texto com os alunos. Procedimento exemplar. Exemplar, é isso que nós precisamos. Agora, Filipenses 2,15. Vou ler o verso 14.
Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha, sem reclamar no trabalho. É difícil, mas precisamos ter um comportamento exemplar. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha só, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa. No meio de quê? No meio do céu? No meio da pureza? Não, no meio da lama. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, como alcançar as pessoas? Primeiro ponto, não é achando que você tem que distribuir livros e folhetos. Você pode distribuir, mas se a pessoa conhece você e o seu comportamento não é exemplar, você está destruindo a pregação. Se você tem uma vida irrepreensível, inculpável, as pessoas vão querer saber. Você vai refletir automaticamente a luz de Cristo e você vai alcançar pessoas. Essa é a ideia aqui da lição de terça-feira. Ok? Trabalhe esses 2 textos, não deixe de ler os 2 textos. Quarta-feira, graça dentro da igreja. Como devemos então ser dentro da igreja? Porque às vezes a pessoa fala, olha, isso aqui é uma maravilha. O dia que eu fui para a igreja eu me assustei. Eu fui numa comissão e eu me assustei. Eu achava que só havia santos aqui na igreja. Mas é impressionante que Deus permita que sua reputação dependa da maneira pela qual seu povo vive na terra. Você tem um carimbo aqui em cima, ó, cristão, filho de Deus. E se você age mal, você lança opróbrio, vergonha sobre o nome de Deus. Então, é necessário que nós saibamos a viver não apenas perante os incrédulos, ok? Quando vai distribuir livro, tá todo mundo ali feliz, arrumado, né, fazendo trabalho missionário. Aí quando chega dentro da igreja, pronto, acabou. Não, a graça deve permanecer dentro da igreja. O que o texto de Efésios 2:19 nos ensina? Como essa ideia deve influenciar o funcionamento da igreja? Efésios 2:19 nos diz que somos concidadãos, somos uma família. Antes nós éramos estrangeiros, não era? Não éramos? Cada um com seus interesses. Aí a gente foi aproximado, nos encontramos ali na igreja, fizemos amizade e agora nós somos uma família grande. Agora, muitas igrejas, os membros se relacionam como se fossem estranhos. Não, esse é o nosso propósito. Nós devemos ser como uma família, não apenas da igreja onde você frequenta, mas de qualquer igreja desse nosso Brasil ou de qualquer outro país. Eu tenho uma experiência para contar e quero agradecer muito vocês que me ajudaram. Há mais de 10 anos atrás eu fui fazer um concurso no Paraná, lá na cidade de Guaíra. E há mais de um mês antes da prova eu fui reservar os hotéis e não havia mais hotéis vagos. É uma cidade pequena. E eu quase que desisti do concurso. Mas então eu liguei para a escola, fui ver, será que tem escola adventista? E eu liguei, falei com a diretora, e a diretora falou assim, olha, eu vou lhe encaminhar um professor aqui, eu vou perguntar aos professores quem quer. E aí ela falou, olha, um professor manifestou interesse, eu vou passar o seu contato para ele. Eu quero, Juliano, se você estiver assistindo, muito obrigado. O Juliano me abrigou na casa dele e graças a Deus eu passei naquele concurso. Faltou comida na cidade porque veio muita gente, ninguém tinha hotel, mas porque eu tinha um familiar adventista no Paraná, mais de 2.000 quilômetros da minha casa. Eu encontrei abrigo, eu fui tratado ali como um irmão. E é isso que nós precisamos ter na igreja. Os adventistas devem comprar de outros adventistas. Os adventistas devem empregar outros adventistas. Os adventistas devem se unir na comunidade, fazendo o melhor uns pelos outros. Porque nós somos uma família. Os judeus não agem assim. As comunidades de orientais, japoneses, coreanos que estão ali em São Paulo não fazem o mesmo, cooperativas como se fosse uma só família. Quando enfraquece, a comunidade vai lá e ajuda. A maçonaria não tem essa visão de fraternidade. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Claro que podemos. Esse é o conselho de Paulo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
Nisto, no amor uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quinta-feira. Estimulemos uns aos outros a boas obras. Aqui tem um texto de Hebreus, capítulo 10, verso 23 a 25. Aqui ele diz que algumas pessoas deixam de congregar e uma brasa longe da fogueira, ela tende a se apagar. Então, não deixe de congregar. É importante você ir para a igreja, mas o ancião me chamou a atenção. Olha, é importante ter humildade também para reconhecer o erro, ou se alguém chamou a sua atenção indevidamente, é preciso ter grandeza para ser misericordioso com ela. Talvez faltou maturidade, ou talvez do seu lado falta aprendizado. Então, a comunidade, ela deve se ajudar mutuamente, não só na parte financeira, mas na parte espiritual. Quando você vai no sábado, você está desanimado, você vê uma experiência de alguém que teve fé. Você vê como Deus tem abençoado os irmãos na igreja. O sermão, quando pregado com calor, aquece o seu coração. A história você já conhece, é a história de José, por exemplo. Mas você vê se Deus, você já conhece 1000 vezes, mas a história é contada novamente e a fé brota no seu coração. Se Deus cuidou de José, Ele pode cuidar de mim também. O que Ele fez para José, Ele vai fazer para mim. O mesmo Deus de José é o mesmo Deus que vive hoje. Então a igreja, ela precisa sempre estimular você à santidade, estimular a pureza, animar você espiritualmente e estimular você na prática de boas obras. Por isso a igreja, ela deve ter um programa de evangelismo e também um programa comunitário. Embora os resultados sejam importantes, quando buscamos fazer o que é certo, precisamos confiar em Deus. Às vezes, quando trabalhamos para reduzir a pobreza, proteger os vulneráveis, libertar os oprimidos e defender os que não têm voz, vemos pouco progresso. Olha, como eu vou acabar com a fome, como eu vou acabar com a violência, como eu vou tirar todos os mendigos da rua, só da sua cidade. Mas temos a esperança de que estamos trabalhando em uma causa muito maior e inevitavelmente vitoriosa. A Igreja Unida pode fazer uma obra muito grande, um impacto muito grande. Agora você, querido irmão, lembre de que você deve fazer segundo o que você tem e não segundo o que não tem. Você dá o que você pode, você faz a sua parte e certamente Deus vai fazer a parte dele e Ele vai nos conduzir ao reino onde os pequenos e os grandes, os fracos e os fortes, os homens e as mulheres, todos serão um em Cristo. A lição terminou, meu amigo. Esse trimestre nós aprendemos muitas lições. Espero que você tenha entesourado e já esteja praticando alguns dos conceitos. Se ainda não, que Deus lhe ajude a sempre estar disposto a auxiliar esses nossos irmãos, esses nossos pequeninos irmãos, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance, para que lá no céu nós nos encontremos todos e também possamos encontrar aquelas pessoas que não teriam esperança se não fosse o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, que na verdade é a bondade de Cristo manifestada por meio de você aos pobres e os sofredores. Um forte abraço a todos. Eu aguardo vocês no próximo trimestre, no próximo sábado, para estudarmos a lição de Esdras. Que Deus abençoe a todos.